Direito do cidadão no ar aqui no nosso programa Sul de Minas em Foco para esclarecer as dúvidas dos telespectadores que participam, mandando suas perguntas pelo nosso e-mail suldeminasemfoco@gmail.com, pelo nosso WhatsApp DDD 359-8853-9542. Dr. Newton Oliveira está aqui conosco para esclarecer as dúvidas de todos vocês que participam com a gente. De antemão, a gente agradece o carinho e a audiência. Dr. Newton, mais uma vez, prazer recebê-lo aqui hoje para a gente esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. É isso aí, Lucas. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer, uma satisfação estar aqui no programa, né? Trazendo um pouquinho de informação, esclarecendo as dúvidas aí dos nossos telespectadores, que nos prestigiam toda semana. Né? Vamos começar com a dúvida do João Arthur Nogueira, aqui de Pouso Alegre. Ele gostaria de saber como faz para juntar os dois processos de aposentadoria por idade. Ele disse que trabalhou de carteira registrada como pedreiro por 16 anos e como produtor rural por 11 anos, todas as duas com 2,5 salários. E hoje ele tem 63 anos, ele quer saber se ele pode requerer a aposentadoria dele, diz que está desempregado e passando por problemas financeiros, o João Arthur Nogueira. Bem, João, essa questão, a maior dificuldade que eu vejo no seu caso é fazer a comprovação da atividade rural para fins de somar junto ao tempo de carteira de trabalho, né? Até porque carteira de trabalho, pelo que você falou, você está devidamente registrado, né? Não vai ter maiores problemas para a comprovação disso junto ao INSS. Inclusive, esse período já deve já deve constar, né? no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, para fins de comprovação aí dessa atividade rural, você precisa ter pelo menos um indício de prova documental, né? Um cartão de produtor rural, um contrato de meação, de parceria, nota fiscal de produtos, de insumos agrícolas que você adquiriu nesse período que você foi produtor, nota de transporte, de frete, né? Você vendeu alguma coisa, vendeu algum produto que você cultivava ali. Essa documentação, né, é o mínimo necessário para que você consiga comprovar junto ao INSS a atividade rural e aí sim poder somar esse tempo rural com o tempo urbano. Quanto tempo que ele tem de cada um? Ele tem 16 de pedreiro e 11 de rural. Então, 27 anos. Também, com esse tempo de contribuição, você não tem tempo suficiente para aposentadoria. Até porque a gente está falando hoje que não existe mais aposentadoria unicamente por tempo de contribuição. Então, o segurado que vai se aposentar hoje, né, desde 2019, não é mais permitido esse tipo de aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição. O segurado precisa cumprir outros requisitos. E aí a gente tem que fazer uma análise mais detalhada para ver quanto tempo de contribuição você tinha lá em 2019 e para ver quanto tempo você ainda precisará contribuir para conseguir uma aposentadoria. Então, já te adianto que nesse momento, com esse tempo de contribuição, não é possível você se aposentar. Ele mencionou a idade? Ele, 63. 63 anos. Se tivesse 65 anos, né, a gente poderia até falar da aposentadoria híbrida por idade, né, somar o tempo urbano com o tempo rural, e aí sim, pelo menos 15 anos de contribuição, até se já tem 16 né, de carteira, estaria tranquilo. Mas como não tem pelo menos os 65 anos de idade, vai ter uma limitação aí no requerimento de aposentadoria nesse momento. Doutor Newton, a gente está vendo imagens aí do auditório do Centro Jurídico Previdenciário, que ele está aberto aí, tá com agenda. O pessoal quiser fazer seu encontro, sua reunião, é um local, ainda mais agora nesse frio chegando aí, é um local bem climatizado, bem bacana, né? Exatamente, a gente tem uma estrutura muito boa, né? Acomoda aí 50 pessoas, muito bem, confortáveis, né? Poltronas confortáveis. Porque às vezes a gente vai em alguns eventos aí, a cadeira dura, né? Então dá para fazer um evento longo período, num período curto, tanto durante a semana quanto no final de semana também, ou à noite. A gente tem disponibilidade de vagas, é só fazer contato com o nosso escritório, né? O telefone que está aparecendo aí, e ver a disponibilidade da data que você precisa. Será um prazer recebê-los lá.
E você pode mandar suas perguntas para o nosso e-mail, sudminasinfoco@gmail.com, pelo nosso WhatsApp, DDD 359 8853 9542, para esclarecer suas dúvidas sobre o direito previdenciário, assim como a Dulce Maria de Jesus Pereira, aqui de Pouso Alegre. Ela trabalha como doméstica há cerca de 12 anos com carteira assinada, porém antes ela não teve a carteira assinada. Ela disse que está com 62 anos, quer saber se consegue pedir a aposentadoria dela, a Dulce Maria de Jesus Pereira, aqui de Pouso Alegre. Bem, Dulce, pelas regras atuais, a idade o requisito, né, de idade mínima, você já cumpriu. Então, quanto a isso, não tem problema algum. Entretanto, apesar de ter cumprido a idade, você também precisa cumprir a carência. O que é a carência? A carência é o tempo mínimo de contribuição que o segurado precisa cumprir para ter direito a determinados benefícios. No caso da aposentadoria por idade, essa carência, mesmo após a alteração das leis, né, principalmente da Constituição, através da emenda 103 de 2019, se manteve a carência em 180 meses, 15 anos. Então a mulher, hoje, para se aposentar, ela precisa ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Como você não tem os 15 anos de contribuição, Dulce, nesse momento não é possível você se aposentar. Você precisa continuar contribuindo, tá? Para poder, após mais 3 anos de contribuição aproximadamente, você poder requerer sua aposentadoria. Então a gente tem que ter isso em mente. Para fins de aposentadoria, sempre são 2 requisitos: a carência e o tempo e a idade. Então, carência mínima, tempo de contribuição mínimo que você precisa ter, e a idade para fins de aposentadoria. A única exceção, né, claro que a gente tem algumas exceções aí, mas a única exceção é quando o segurado é acometido por algum acidente de trabalho, né, que aí dispensa a carência, ou alguma doença grave. E aí também tem o rol de doenças lá que isenta o segurado da carência, do tempo de contribuição mínima. Ô Newton, eu estou vendo aqui, né, vendo a dúvida da Dulce, me lembrei de algo, não sei se no passado a pessoa poderia pagar, antecipar esse valor para aposentar, né? Pagar os carnezinhos que tinha antigamente e antecipar. Hoje não tem mais essa situação. Não pode. Na verdade, sempre foi permitido contribuição em atraso, né? O segurado que tinha contribuições em atraso, dependendo da situação que ele se enquadrava lá, ou comprovando a atividade, sendo segurado obrigatório, né? Comprovando a atividade. Para configurar segurado obrigatório do regime geral, ele poderia fazer o recolhimento desses atrasados. Hoje, não é bem que não pode, hoje tem uma certa restrição. Então, o segurado hoje tem que ficar muito atento no recolhimento de parcelas atrasadas, de contribuições em atraso, porque às vezes ele faz o recolhimento e aquilo lá não vai ser computado posteriormente. Principalmente para fins de carência, é mais para fins de carência. Existem inúmeras possibilidades aí de fazer o recolhimento de parcelas de contribuições de atraso e essas contribuições não entrarem para fins de carência. Esse caso da Dulce mesmo, por exemplo, falta 3 anos, né? Faz 3 anos que eu estou sem contribuir e tal, faço um servicinho aqui, esporádico, um serviço aqui, outro ali e não recolhi. Eu posso recolher? Depende. Hoje, como se você não tiver contribuição nenhuma como autônomo nesse período, se você não tiver como comprovar a atividade abrangida pelo regime geral de previdência social e considerando que você perdeu a qualidade de segurado, porque ficou mais de 24 meses sem contribuir, né? Essa contribuição em atraso não vai servir para fins de carência. Então, por mais que, vou fazer o recolhimento de 3 anos atrás, vou completar os 15 anos e vou requerer aposentadoria. Engano seu. Esses 3 anos em atraso vão contar somente como tempo de contribuição, mas não para fim de carência. Então, ela vai ter, de qualquer forma, vai ter que contribuir mais 3 anos daqui para frente e no final, em vez de ela aposentar com 15, ela vai aposentar com 18, porque aquele tempo atrasado lá que ela recolheu serve para fins de tempo de contribuição apenas, não para fins de carência. Você pode mandar sua dúvida, né, através do nosso WhatsApp, DDD 359-8853-9542 ou pelo e-mail sudminasinfoco@gmail.com. Também pelas nossas redes sociais, aparece aí durante a entrevista, nosso bate-papo. A pergunta agora é do Anselmo Luiz Fernandes, de Santa Rita do Sapucaí. Ele disse que sofreu um acidente de trabalho na empresa e precisou amputar um dedo. Ele foi demitido depois de 12 meses. Ele quer saber se ele pode processar a empresa e entrar com um pedido de reparação. Bem, Anselmo, comprovada aí a
negligência da empresa ou a culpa, né, vamos dizer assim, da empresa nesse acidente de trabalho, por qualquer motivo que seja, né, falta de manutenção no equipamento ou pelas condições de trabalho, é possível sim você ingressar com uma ação, né, contra a empresa objetivando uma indenização em relação a esse acidente que você foi sofrido, da sequela que ficou, né? É possível sim. Em termos previdenciários, eu não sei se você já está recebendo, mas é possível você pleitear um auxílio acidente. Tá? É um benefício que é em razão, como se fosse uma indenização, né? Em razão da sequela que ficou após a consolidação do tratamento, após o término do tratamento, quando você recupera a condição de trabalho, mas resta uma sequela. Então a sequela é a perda aí do dedo, né, o de parcial do dedo, e aí é possível sim você ingressar junto ao INSS objetivando o auxílio acidente. O auxílio acidente, ele não impede que você continue contribuindo, continue no mercado de trabalho ou volte ao mercado de trabalho. Ele vai ser mantido pelo INSS até o momento que você se aposentar. E, inclusive, os valores que você receber a título de auxílio acidente serão somados ao seu salário de contribuição para a concessão da aposentadoria no futuro. Então, é um benefício, como eu disse, de caráter indenizatório, né? Mas não impede também que você, verificando aí que a empresa tem uma culpa, né, uma certa culpa nesse acidente, possa ingressar com uma ação objetivando aí a indenização. É possível sim. Ô, Newton, a gente precisa fazer uma análise mais detalhada da situação. Né? As pessoas acho que não conhecem um pouco, né, desse quesito, né? Às vezes muita gente sofreu um acidente aí e não corre atrás desse direito por achar que não tem esse direito ou que vai perder o salário dele. Exato, né? Exato. E não é, né? Não é assim. Eu acho que é mais ou menos igual o seguro DPVAT, né? Muito se fala, mas o pessoal não tem noção de que é um direito simples de se cobrar, né? De ter concedido aí um benefício de auxílio acidente, e vale dizer que não é só acidente de trabalho, acidente de qualquer natureza, né? Ou doença ocupacional, doença do trabalho. Então, é um benefício que é concedido quando o segurado não é que ele fica incapacitado. Houve diminuição da capacidade de trabalho, ou seja, ele despende mais esforço para fazer o que ele já fazia antes com menos esforço, normalmente, né? Então, configurando aí a existência da sequela, né, após o término do tratamento, quando o segurado voltou realmente ao trabalho, esse período que você voltou aí por 12 meses, né, não foi dispensado, porque com certeza você tinha aí fugiu o termo agora, mas... É tipo uma carência, né? Isso, exatamente. A empresa não podia te demitir imediatamente por conta estabilidade. A estabilidade. O termo exato é esse. Ele tinha uma estabilidade de 12 meses quando concedido um benefício acidentário. Então ele volta ao trabalho, a empresa tem que se manter lá por 12 meses e depois acaba dispensando, né? Porque às vezes não está produzindo do mesmo jeito, ou não tem uma outra área que ele possa continuar trabalhando na empresa, tá? Motivos da empresa. A empresa entende que não dá para permitir a continuidade do trabalho, ele interrompe o contrato. Mas é possível sim, e o segurado deixa de lado, eu tive lá um auxílio doença, né? Não atenta, porque o auxílio doença acidentário, auxílio doença comum, o previdenciário, os valores são os mesmos, né? 91% da média dos salários. Então, a hora que cessa o benefício, o INSS, como sempre, não avalia essa questão da possibilidade de converter, porque deveria, numa última perícia, avaliar, olha, ficou uma sequela, esse segurado tem condições de voltar ao trabalho, mas tem uma sequela. Então, a gente vai converter o auxílio doença acidentário em auxílio acidente, ele vai voltar ao trabalho normalmente, vai continuar trabalhando e vai gozar de um benefício aí, a título de indenização, até que ele possa se aposentar. Então, o INSS não concede, o segurado não tem conhecimento disso, acaba passando batido. Então, o fato de você, inclusive, pleitear a indenização na esfera trabalhista não te impede de requerer esse benefício junto ao INSS, nem tira o seu direito de ter esse benefício concedido. Você aí de casa, se quiser participar do nosso programa, já sabe, né? O e-mail sudminasinfoco@gmail.com ou o nosso WhatsApp 35 98853 9542.
Nos próximos programas, o Dr. Newton vai estar aqui respondendo, esclarecendo as dúvidas que você enviou para a gente. Dr. Newton, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Lucas, muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Até a nossa próxima edição.